Nossas saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas mais diversas plataformas digitais. Que o amor de Jesus possa envolver nossos corações, que estes benfeitores amigos possam estar sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo nesta nossa caminhada evolutiva. Seguindo então a proposta do nosso encontro de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 10, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que leva o nome de O Argueiro e a Trave no Olho. Desta forma, nós pedimos licença aos irmãos para que possamos parafrasear o ensinamento deixado por Jesus, que diz mais ou menos assim: Por que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, vós que tendes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ainda, deixa-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Diz Jesus ainda, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, para depois ver como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Este ensinamento de Jesus foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Os ensinamentos de Jesus são sempre ensinamentos atuais, necessários e fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa caminhada evolutiva. Infelizmente, uma das grandes insensatezes da humanidade é sempre buscarmos ver o mal no outro antes de vermos o mal que está dentro de cada um de nós. E aqui, quando me refiro em mal, me refiro aos nossos defeitos, às nossas dificuldades, às nossas imperfeições. Para que eu faça um julgamento justo, eu deveria me colocar no lugar do meu irmão. Estar posto à frente de um espelho e, como se eu pudesse sair dele, me colocar fora dele, como se fosse uma outra pessoa, responder a seguinte pergunta: o que pensaria eu se visse aquilo que eu faço? Ocorre que, diante do nosso orgulho, nós passamos a dissimular os nossos defeitos. Tanto na esfera, no aspecto moral, como no aspecto físico. E este, sim, é um grande obstáculo para o nosso progresso. Para corroborar com isto, nós buscamos, na questão 785 do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, aonde traz a filosofia da doutrina espírita, que se dá através de perguntas e respostas, onde o codificador perguntou aos benfeitores qual o maior obstáculo para o progresso. Segundo os mesmos, seria o orgulho e egoísmo, as grandes chagas da humanidade. E sempre que nós falamos em progresso, nós temos que ter em mente que existem dois tipos de progresso. Nós temos o progresso intelectual e o progresso moral. Ambos auxiliam um ao outro mutuamente, mas, infelizmente, não caminham lado a lado. O progresso intelectual, ele está sempre à frente. E isto se dá por uma questão muito simples, porque ele é mais fácil. Simplesmente por isto que ele acontece
primeiro. Para que nós verifiquemos a distância entre um e o outro, basta que olhemos no dia a dia e vamos ver que a tecnologia cada vez mais se mostra avançada, cada vez mais traz conforto para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que o nosso lado moral ainda deixa muito a desejar. Logo então, nós devemos, ao invés de olhar o cisco no olho do nosso irmão, olharmos os defeitos, as suas dificuldades, nós devemos prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, porque são eles que vão determinar, vão nos indicar quais são as nossas inclinações, quais são as nossas dificuldades. Por isto, queridos irmãos e irmãs, nós devemos nos permitir sentir. Devemos sentir estas emoções e estes sentimentos em um primeiro momento, diante das relações para com as pessoas, para que, posteriormente, passemos a julgar estas sensações e esses sentimentos. Julgando, passamos para um terceiro momento em que nós avaliamos o que nós estamos sentindo. Verifiquemos a necessidade ou não, os nossos desejos, para que num quarto momento eu possa então agir utilizando o meu livre-arbítrio, decidindo se faço ou se não faço. E este mecanismo de racionalizar as nossas emoções e sentimentos, juntamente com as nossas escolhas, vão ser fundamentais na nossa caminhada, pois dirão se nós vamos obter êxito ou não na nossa caminhada evolutiva. Lembrando que os sentimentos e as emoções são aqueles que nos individualizam, que nos diferenciam uns dos outros. Porque nenhum de nós sente na mesma potência e na mesma intensidade, mesmo que diante de uma mesma situação. Nós podemos colocar duas pessoas ou mais vivenciando um mesmo momento e elas vão sentir de maneira distinta. Tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo, nossas reações de entusiasmo, prazer, frustrações e tantas outras não serão iguais. Como exemplo, nós podemos citar um presente. Uma determinada pessoa, ela pode ganhar um carro 0 quilômetro. Para uma pessoa, ela pode recepcionar este presente com um grande entusiasmo. Pode ser o sonho da sua vida. Enquanto que eu posso dar este mesmo presente para uma terceira pessoa e ela simplesmente reagir de forma diversa. Ela pode, inclusive, não ter nem carteira de motorista. Então, nós vamos sentir de maneiras distintas. Quantas e quantas famílias que perdem os pais, os genitores, muito cedo na sua caminhada evolutiva? Vejamos que cada filho vai sentir de uma maneira. Alguns, por vezes, não superando esta falta, esta perda, podem, inclusive, ir para vícios, para o álcool, para as drogas, por não conseguir trabalhar com essas emoções. Enquanto algum outro pode, inclusive, assumir a família, auxiliar aqueles irmãos que naquele momento passam a ser órfãos de pai e mãe. O fim de um casamento. Cada um pode reagir de uma maneira. Para uns, nós podemos dizer que é um alívio, um recomeço. Para outros, pode ser considerado o fim. Quantas e quantas pessoas
se suicidam pelo fim de um relacionamento, porque não conseguiram trabalhar com aquela emoção e com aquela perda. A própria perda de um emprego. Cada um vai responder e vai sentir em uma intensidade. Todos esses exemplos para que nós possamos perceber e constatar que somos uma individualidade. Que mesmo diante de uma mesma situação, de uma mesma circunstância, vamos sentir e reagir de maneira distintas. Mas as nossas emoções, elas estão em todas as nossas atitudes, em todos os momentos da nossa vida. Em uma discussão, lá está a minha emoção. Como nós nos sentimos diante de uma discussão? Qual é o sentimento que eu carrego dentro de mim? Eu sinto raiva? Eu sinto ódio porque alguém discorda da minha opinião? São essas emoções e por isto a importância de racionalizar e prestar atenção em nossas emoções. Porque através dela, ou delas, melhor dizendo, das nossas emoções, nós entraremos em contato com o nosso lado emocional, onde nós vamos ter a oportunidade de reconhecer os vestígios da nossa própria personalidade. É um convite para o nosso autoconhecimento, para uma autodescoberta, ampliando a nossa consciência, abrindo novos horizontes e, consequentemente, nos permitindo fazer a nossa tão falada reforma íntima. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos que prestar atenção nas nossas sensações básicas, tristeza, alegria, raiva, medo, porque elas vão ser uma bússola na nossa própria caminhada evolutiva. E quando nós ignoramos estas emoções, não nos permitindo descobrir a sua origem, nós temos por tendência projetá-las em nossos irmãos. Ao invés de buscar, como por exemplo, na discussão, por que eu estou sentindo aquilo? Simplesmente por alguém discordar de mim, por quê? De onde vem esta emoção e este sentimento? Ao invés disso, eu coloco a culpa no meu irmão. A culpa é dele. Ele que consegue me irritar. Quando na realidade, ao invés de olhar o cisco no olho do meu irmão, eu deveria buscar a origem desta sensação, destas emoções. Então, naturalmente, ao invés disso, eu passo a atribuir as falhas e os erros a este nosso irmão, o que a psicologia chama de projeção. Às vezes, tentamos fazer com que nossas emoções desapareçam porque nós tememos. Nós não queremos descobrir. E reconhecer aquilo que realmente nós sentimos é um convite para que estejamos face a face com verdades inadmissíveis, inaceitáveis perante o nosso entendimento. E desta forma, nós passamos então a condenar veementemente o cisco no olho do nosso irmão. Passando a ver luxúria, perversão, sexolatria, inveja, ambição, avareza, perversidade nas atitudes dos outros. E guardadas as proporções, todos nós a temos. Em proporções distintas, mas todos nós temos. Uma prova disso, muito simples. Eu sentencio um irmão como sendo invejoso. Como é que eu consigo dizer que ele é invejoso se eu não sei o que é inveja?
Como eu posso saber que ele é invejoso se eu não sei o que é inveja? Eu posso afirmar que este meu irmão é avarento. Como eu posso saber que ele é se eu não sei o que é avareza? O que é avareza? Então, quando eu atribuo ao outro, eu sentencio o outro com alguma dificuldade, é porque em proporções distintas, mas eu também a tenho. Por isso que eu sei que ele tem. E nesta indagação que Jesus nos traz, porque essas dificuldades não são de hoje. Elas já vêm conosco há muitos e muitos anos. Prova disto que os ensinamentos de Jesus nos foram trazidos há mais de 2000 anos e eles são atuais, são necessários e fundamentais nos dias de hoje. Vejamos que na indagação deste ensinamento que conversamos, Jesus diz: ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Com este ensinamento, Jesus reconhece a universalidade deste processo psicológico de projeção. E ele nos faz um convite para que nós possamos buscar nós mesmos. Ele nos faz um convite, um mergulho na nossa própria intimidade, a fim de que nós pudéssemos enxergar o lado obscuro da nossa própria personalidade. E quando estivéssemos em contato com as nossas sombras, a nossa consciência pudesse se ampliar, se tornar cristalina, crítica, responsável, e desta forma novos horizontes se abrissem perante nossa vida, para que assim nós pudéssemos buscar a plenitude espiritual. Lembrando sempre que a conduta que mais me irrita no meu irmão é aquela que eu tenho maior dificuldade de aceitar e reconhecer em mim mesmo. E aqui nós podemos trazer um exemplo. As mães e os pais que me perdoem, porque geralmente, e em nossas famílias, se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber. Uma mãe e um pai atribuem ao outro, dizendo: veja como os filhos são mal educados. Olha o que o filho dele faz. E por vezes, e na grande maioria das vezes, os meus filhos fazem a mesma coisa. É a projeção. Minha avó materna, que hoje já se encontra na espiritualidade, que não tinha muito estudo, ela sabiamente dizia que enquanto nós observamos a árvore do vizinho crescer, atrás da nossa porta cresce uma árvore torta. Então, ao invés de nós buscarmos o cisco no olho do nosso irmão, devemos aproveitar todo o tempo, toda a oportunidade para prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Nesta mesma linha, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 1 e 2, ele diz ainda: não julgueis, pois, para não serdes julgado, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgado, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. O Mestre, na sua caminhada, sempre nos disse, nos demonstrou e nos ensinou que a verdadeira justiça repousa em Deus. Mas nós, diariamente, passamos a agir como juízes implacáveis. Nós passamos a avaliar fatos e pessoas. Criamos rótulos. Isto é certo. Isto é errado. Ele é bom. Ela já é má. Ele é simpático. Ela é antipática. Isto eu valorizo. Aquilo eu já não valorizo. Então, através
do conteúdo moral, intelectual e emocional, através do nosso conteúdo moral, emocional e intencional, que nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências, nós vamos fazer esses julgamentos. Vejamos que na obra denominada Quem é o Cristo, psicografada pelo médium José Raul Teixeira, trazida pelo espírito Francisco de Paulo Vítor, no seu capítulo 12, ela nos diz: como tem sido difícil encontrar indivíduos ocupados com seus compromissos sem se perturbar com os compromissos dos outros. Então, ao invés de eu buscar e apontar o cisco no olho do meu irmão, eu devo me preocupar com a trave que está no meu olho. Porque aquilo que mais nós somos chamados nessa existência, a nossa grande missão, é conosco mesmo. Além disso, ele continua, que deixamos de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal para vigiar e interferir na seara de responsabilidade alheia, o que recém comentamos. Eu passo a me preocupar, olhando os defeitos do outro, com aquilo que pertence a ele. Esta é a sua missão e não a minha. A nossa grande missão é nos melhorarmos, nos reformarmos. A obra continua. Como é fácil observar um grande número de almas que vive mais preocupado em notar o outro do que cuidar de si mesmo. Que sempre fiscalizamos a vida e os compromissos dos outros apenas no aspecto negativo, que não contribui nada para o nosso crescimento. Na grande maioria das vezes, nós temos uma visão negativa da vida e das pessoas. Nós passamos a observar os seus defeitos e não as suas qualidades. A prova disso, que nós podemos constatar, é quando uma pessoa desencarna. Os seus parentes, os entes queridos, todos eles, amigos, eles sempre vão dizer, que pessoa boa, que pessoa maravilhosa, vamos sentir a tua falta. Vejamos que ele continua com todas as dificuldades. Só que naquele instante, a forma de ver é diferente. Eu passo a olhar apenas o seu lado positivo. E se assim eu proceder, enquanto todos estiverem encarnados, eu não vou perceber o cisco no olho do meu irmão. Porque as suas qualidades vão ser muito maiores do que aquela dificuldade que todos nós trazemos. Porque, caso contrário, não estaríamos num mundo de provas e expiações, para espíritos rebeldes à lei divina, e aqui nos encontramos para nos harmonizarmos com estas leis. E ele, então, ainda diz, por mais que uma pessoa opine sobre a conduta de terceiros, interfira nas ações ou altere a rota do semelhante, com ou sem acerto, independente, não deverá esquecer que a administração que lhe toca de mais perto, diretamente, é sobre a sua própria existência no mundo. Então, a nossa grande missão é conosco. Temos que observar as nossas emoções. A única coisa que é válida nessa existência é o autojulgamento. Ou melhor, vamos substituir por autoavaliação, porque autojulgamento talvez passe a ideia de culpa. E a culpa, como nós sabemos, diante da doutrina espírita, ela só estagna. Ela não nos auxilia no nosso progresso. Então, a autoavaliação. Por que autoavaliação? Porque só o indivíduo sabe aquilo que corre no seu íntimo. Só ele sabe o que lhe dói. Quais são os seus medos? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas dificuldades? Ou ainda, só ele sabe aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe completa, que preenche o seu coração. Para que nós pudéssemos
fazer um julgamento justo. Deveríamos então calçar o calçado do nosso irmão e fazermos toda a sua caminhada. E a caminhada que me refiro não é apenas esta existência, são todas as outras existências. Porque o espírito, ou nós, somos exatamente o que somos em decorrência de toda esta bagagem. Nós somos o reflexo daquilo que nós vivenciamos e adquirimos ao longo das existências. E aí, a grande pergunta: será que nós mesmos, diante das nossas limitações, perante as nossas dificuldades, será que não estamos deixando a desejar? Será que não estamos magoando ou decepcionando aqueles que dividem conosco esta existência? Madre Teresa de Calcutá, uma missionária cristã, albanesa, que dedicou a sua existência em prol dos pobres, conhecida por muitos como a Santa da Sarjeta. Em 1979, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No ano de 2003, ela foi beatificada perante a Igreja Católica. E ela nos traz um ensinamento, um pensamento que vai ao encontro, que vai enriquecer o tema da noite. Ela diz da seguinte forma: enquanto nós julgamos, nós não temos tempo para amar. Enquanto nós julgamos, nós não temos tempo para amar. Então, quando nós julgamos, quando nós enxergamos o cisco no olho do nosso irmão, nós perdemos uma oportunidade de amar. E além de perdermos a oportunidade de amar, nós perdemos a oportunidade de praticar a caridade. A caridade que Jesus nos ensinou: benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão às ofensas. Benevolência para com todos, fazer todo o bem que eu posso. Se eu fizer todo o bem que eu posso, eu não vou olhar o defeito do meu irmão, porque isto não é o bem. Indulgência às imperfeições alheias, eu não devo ver o defeito. Olhando o cisco no olho é a primeira coisa que eu faço. E ao contrário, caso eu perceba o defeito pela indulgência, eu deveria ocultá-lo, fazer com que ele não se propagasse. E todos nós precisamos de indulgência. Prova disto, basta olharmos para dentro de nós, para o nosso dia a dia, e vamos perceber em atos simples. Quando nós perdemos a paciência diante de alguma circunstância da vida, em um dia, em experiências que não foram bem compreendidas pela gente, eu perco a paciência. Alguém que me ama, que gosta de mim, vai lá e diz assim: ele não está bem hoje, ele não é assim, ele só não está bem hoje. Indulgência àquela imperfeição, àquele defeito. E perdoar as ofensas, como Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes, o que significa perdoar constantemente. Se nós fizermos 7 vezes 70 e dividirmos pelos minutos do dia, significa que em torno de 2,5 minutos a 3, eu teria que perdoar. Então, no decorrer do meu dia, alguém me fizesse alguma coisa, em 3 minutos eu teria que perdoar. No decorrer deste dia, daqui a pouco, eu já nem ia me importar mais. Porque o que adianta eu me importar se em 3 minutos eu tenho que perdoar? Se assim eu praticasse, se eu perdoasse as dificuldades do outro, também não veria o cisco no olho do meu irmão. Nossas dificuldades de hoje, elas nos acompanham há muito e muito tempo. Nós temos outro ensinamento de Jesus, extraído do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4, que diz: e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Mais uma oportunidade
em que Jesus demonstra o mal da humanidade de perceber, demonstrar o seu impulso de ver no outro a maldade antes de perceber a maldade que existe dentro dele mesmo, que é o caso da própria pecadora, em que ela foi levada pela multidão a Jesus para que ele a julgasse. Porque, conforme a lei civil da época, perante o adultério, esta mulher deveria ser apedrejada. Jesus, então, ou melhor, se nós pararmos para observar esta própria conduta, o que nós podemos extrair dali? Primeira coisa, um conceito unilateral de adultério. O adultério, ele não é praticado apenas por uma pessoa, e lá estava apenas a mulher. Será que ela é a responsável, a única responsável pelo ocorrido? Aonde estava o adúltero? Jesus, então, em uma atitude esplendorosa, como sempre, com muita sabedoria e amor, diz: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Um a um, foi deixando o local sem apedrejá-la. Porque Jesus, naquele momento, ele não poderia centralizar a culpa naquela mulher. Mas também não poderia deixar de advertir que aquela conduta era equivocada. Ele, então, sentencia: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ao redor daquela mulher também estavam homens perversos. Jesus, através dessa sentença, ele determina que a indulgência ela é necessária e é um dever para todos nós, porque todos nós vamos precisar de indulgência. Vejamos que, além disso, ele diz assim: vá e não peques mais, porque todos nós vamos errar. As experiências e os nossos erros, eles devem servir para um aprendizado e que não se repitam mais. Por isso que falamos da questão da culpa. Jesus disse: vai e não peques mais, ou seja, levanta e segue em frente. Oportunidades para mudarmos e para resgatarmos os nossos débitos jamais nos faltará. Agora, se devemos ser severos, sejamos conosco, avaliando as nossas dificuldades. Então, ao invés de eu procurar os defeitos no meu irmão, que possamos procurar os nossos. Que possamos buscar o autoconhecimento e, através desta racionalização das nossas emoções, dos nossos sentimentos, possamos iniciar a nossa reforma íntima, que tanto necessitamos. E uma reforma íntima em paz. Uma reforma íntima que vá ao encontro do Evangelho, à luz do Evangelho, do ensinamento que nós encontramos perante a doutrina espírita. Nós temos que aproveitar esta nossa reforma. Temos um exemplo que Haroldo Dutra traz em uma das suas explanações, palestras, denominada Necessidade do Autoconhecimento e Reforma Íntima, em que ele dá o seguinte exemplo para nos chamar a atenção sobre a reforma íntima. É como se nós estivéssemos num aeroporto. Nós fomos lá, fizemos o nosso check-in, despachamos as nossas malas, embarcamos neste avião. Este avião, na cabeceira da pista, ele faz o cheque de motor e ele sobe. Depois de um determinado ponto que ele está lá em cima, o capitão, o comandante, melhor dizendo, anuncia dizendo: olha, vamos ter que fazer uma reforma no avião. O avião não vai poder baixar para fazer a reforma. Ela vai ter que ser feita essa manutenção e esse ajuste no ar. E é assim a reforma íntima em nossas vidas. Nós não vamos conseguir parar para fazermos a reforma íntima. Ela vai se dar no nosso dia a dia. É como se a nossa casa, cheia
de pessoas, os nossos familiares, vamos ter que fazer a reforma com eles dentro. Nós não temos uma outra casa para que eu possa me mudar e fazer a reforma. Não, esta reforma ela vai ter que ser feita com todo mundo dentro, com paz, com harmonia. É como uma maratona, em que o importante não é chegar. Aliás, melhor, o importante é chegar. O que não importa é quem vence. O importante é conseguir. Todos nós conseguiremos fazer a nossa reforma íntima. Então, não devemos desperdiçar oportunidades de enxergar como nós somos, de aceitarmos que somos espíritos imperfeitos, que nós vamos errar. E se nós conseguirmos buscar o autoconhecimento, nós vamos ter a ferramenta necessária para trabalharmos na nossa reforma íntima. E cada dificuldade, cada defeito que eu conseguir superar, será um sofrimento a menos na nossa caminhada, porque o sofrimento nada mais é do que uma grande oportunidade de chamarmos a nossa atenção para alguma coisa, alguma atitude. É um despertador, chamando a nossa atenção de que alguma coisa na nossa vida está equivocada. Então, o autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho nos diz: fazei o que eu fazia enquanto vivia na terra. Todas as noites, quando ele se recolhia, ele refazia o seu dia. Perguntava se ninguém teria algo para reclamar dele, se ele teria feito todo o bem que ele podia. Então, todos os dias à noite, nós podemos fazer essa reflexão. Então, o Everton acordou de manhã, não cumprimentou a família, colocou a chave na porta. Ele ouviu o barulho do vizinho. Hesitou para sair, para quê? Para não descer no elevador junto com o vizinho. Desce depois. Quando ele chega no subsolo, vai pegar o carro, tem um vizinho ali precisando, até pelo próprio inverno, de auxílio, porque a bateria do carro não liga. Mas eu estou atrasado. Faço de conta que não vejo e vou embora. Se eu não parar para refletir, seja à noite, em qualquer momento, sobre essa minha conduta, eu não vou perceber os meus equívocos. Por quê? Porque nós temos orgulho e egoísmo. Antes sou eu, depois sou eu de novo. Então, quando eu chegar à noite e refazer todo esse meu dia, eu vou ter oportunidade de pensar, refletir e posteriormente agir. Será que eu deveria ter cumprimentado meus familiares? Olha, eu acho que eu deveria ter tratado melhor. Eu deveria ter cumprimentado. Veja, minha esposa preparou até o café. Eu reclamei que estava frio, inclusive. Ela, com todo o amor, com todo o carinho, preparou aquele café para mim. Ao invés de eu hesitar com a chave na porta, não, eu deveria ter saído para cumprimentar o meu vizinho. Quem sabe não seria o único abraço, cumprimento do dia deste nosso irmão? No subsolo, com aquele irmão necessitando de ajuda, poderia ter despendido o meu tempo para auxiliá-lo naquele instante. E assim somos em todos os momentos da nossa vida. Se nós conseguirmos prestar atenção nas nossas sensações, nas nossas emoções, se refletirmos, se buscarmos o autoconhecimento, nós conseguiremos realizar a reforma íntima. Que possamos tirar a trave do nosso olho, deixando que o irmão tire o cisco do dele. Que possamos auxiliar com amor todas as suas necessidades, para que desta forma todos os atos
de nossa vida possam refletir a prática da lei de Deus entre nós. Agradeço a atenção de todos, muita luz e muita paz.